Então vocês todos são muito bem-vindos. Eu acredito que Deus tem o melhor para nós. Nós estamos aqui consagrando este ano a Deus. E com certeza, sempre que nós deixarmos uma semente plantada, nós vamos colher o fruto dessa semente. Talvez não seja hoje, talvez não seja bem próximo amanhã, porque o tempo de Deus é diferente do nosso, mas que essa semente vai dar frutos, ela vai, eu tenho certeza disso. Então, feche os teus olhos onde você está neste momento e vamos consagrar as nossas vidas a Deus, a nossa família, consagrar o nosso ano, o nosso sonho, o nosso projeto. Consagre a Deus nesse momento. Pai, nós oramos, nós bendizemos o teu santo nome e declaramos que tu és bem-vindo, ó Deus. Tu és bem-vindo, Jesus, nesse propósito. Jesus, um propósito a qual nós estamos consagrando o nosso ano a Deus, consagrando os nossos projetos a Ti, consagrando, ó Deus, os nossos sonhos a Ti, Deus. E nós queremos Te convidar para que o Senhor esteja conosco todos os dias das nossas vidas. Senhor, dispensa anjos, ó Deus, para estar guerreando em favor dos Teus filhos, ó Deus. Senhor, nós sabemos do agora, desse momento, mas não sabemos de um segundo, Senhor, para frente. Não conhecemos o nosso futuro, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece a casa. O Senhor conhece os cômodos da nossa casa. O Senhor sabe o que precisa ser, ó Deus, reformado, reestruturado, o que precisa ser trocado, tirado das nossas vidas, e nós te pedimos, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau, e se tiver, Senhor, retira de nós, para que nós possamos, ó Deus, agradar o teu coração, Pai. Senhor, a tua palavra nos ensina, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Senhor, nos ensina a andarmos em conexão com a tua presença, em conexão com os céus. Abra os céus e desça, ó Pai. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade nas nossas vidas. Senhor, nós, Senhor Deus, declaramos que o Senhor é o nosso convidado especial para trilhar esse caminho e essa jornada conosco, para caminhar conosco, ó Deus, durante esse ano. Jesus, nós declaramos que esse ano será ano de bênçãos, ano de vitória, ano de porção dobrada do teu Espírito, ano, ó Deus, de alegria, Senhor, alegria com abundância. Pai, tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e por isso, Jesus, nós declaramos que nós somos felizes em Ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou tirar o som aqui. As meninas falaram que sem o som é melhor, então eu sou obediente. Bom, ontem eu falei para vocês, né, que hoje a gente ia estar falando sobre a provisão de Deus. Como Deus tem falado conosco durante esses dias, que ministrações vindas dos céus, do trono do Senhor, para as nossas vidas. Deus usou cada uma de uma forma diferente. E eu quero deixar aí, você que está precisando da provisão, de uma provisão do Senhor, de uma intervenção do Espírito Santo de Deus, você que está precisando de um milagre, você que está precisando que o impossível se torne possível na sua vida, você que está precisando do Senhor como seu pastor, coloque sua vida completamente diante de Deus, a sua fé em ação. Envie também esses vídeos para pessoas que estão precisando da provisão de Deus, pessoas que você sabe que precisa da intervenção do Espírito Santo de Deus, que com certeza Deus estará fazendo grandes coisas nas nossas vidas. Amém? Então hoje é a quinta live, representando o mês de maio a Deus, e eu quero falar para você sobre esta provisão. E eu vou começar contando a história de uma mulher que era viúva, que passava por um momento de desespero. Ela estava desesperada porque o seu marido,
ele era um homem temente a Deus, um homem que servia ao Senhor, mas aquele homem, ele havia morrido e deixado uma grande dívida. Aquele homem, ele passou por dificuldades financeiras e deixou para aquela mulher, ele morreu quando ele estava ali endividado, sem recursos para pagar os credores. Então, sem esses recursos, o que os credores fizeram? Eles estavam ameaçando levar os 2 filhos dessa viúva como escravo. E sem saída, essa mulher, ela tomou uma decisão importante na vida dela. O que ela fez? Ela buscou ajuda no lugar certo e com a pessoa certa. Ela foi até Eliseu, um homem de Deus, e ele perguntou para ela. Ela foi até ele e contou a situação, o que ela estava passando. Contou a situação que ela estava correndo o risco de perder os seus filhos para os credores e que eles viviam ali e iam viver como escravos. E tudo aquilo que a gente estuda na palavra de Deus, a dívida era tão grande que talvez ela não veria mais os seus filhos. Ia perder os seus filhos e eles iam viver como escravo para o resto da vida. Quando ela estava contando essa história para o homem de Deus, Eliseu, ele perguntou: o que você tem em casa? E a resposta dela foi simples: eu tenho apenas uma botija. Eu trouxe aqui, algo para você pensar. O que essa mulher tinha nas mãos? Ela disse: eu tenho apenas uma botija. E o que Elias orientou aquela mulher para fazer? Ele orientou aquela mulher a ir nos seus vizinhos, pedir vasos emprestados, fechar a porta da sua casa e começar a derramar o azeite. E para surpresa daquela mulher, ela começou a derramar o azeite e o azeite não parou de fluir. Até que todos os vasos daquela casa, os vasos que ela tinha pedido emprestado, não coubesse mais, estivessem cheios. Então, essa mulher, ela vendeu o azeite, pagou as suas dívidas e ainda tinha o suficiente para viver o resto da vida. E eu queria que você guardasse essa frase. Ela vendeu o azeite, pagou as suas dívidas e tinha o suficiente para viver o resto da vida. Então, por que esse tema, o Deus da provisão? Essa história está no livro de 2 Reis, capítulo 4. O primeiro motivo dessa mulher ter recebido uma resposta de Deus é porque ela sabia que a provisão começava no pedido de socorro. A provisão começava com uma atitude. Essa mulher, quando ela se encontrou naquela situação, o que ela fez? Ela gritou por socorro. Ela foi até um homem de Deus e ela abriu o seu coração. Ela tomou uma atitude, ela não ficou em casa deitada, sentada, chorando, reclamando, murmurando, esperando a morte chegar. Não, muito pelo contrário. Ela estava ali no último momento de sua vida, já quase perdendo seus filhos para a escravidão. Mas o que ela fez? Ela foi ao encontro da pessoa certa, pedir socorro, pedir ajuda. Ela tomou uma atitude. E a maioria dos milagres na palavra de Deus, ela começa com uma atitude de fé. Nós temos visto aí, principalmente aí no Novo Testamento, do início ao fim, homens e mulheres que receberam grandes milagres de Deus por causa de uma atitude de fé. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo ressuscitou porque ele foi atrás de seu pedido de socorro. Enfim, muitos que receberam milagres de Deus. O cego de Jericó, ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E com essa mulher não foi diferente. Ela foi até esse homem de Deus e tomou uma atitude. E eu te faço uma pergunta hoje: o que você tem feito diante das crises? O que você tem feito no momento de dificuldade?
a resposta está aqui. Tome uma atitude. O segundo passo que essa mulher deu para receber a sua bênção foi: reconheça sua realidade. Reconheça sua realidade. A viúva, ela não escondeu o seu problema. Ela falou abertamente com Eliseu. Ela contou sobre a sua situação desesperadora. Ela contou o que realmente estava acontecendo. O que foi? Aconteceu alguma coisa aí? Ah, tá. Ela contou o que realmente estava acontecendo. Eu parei um pouquinho aqui porque apareceu aqui a menina preocupada com alguma coisa, mas está tudo tranquilo. Então essa mulher, ela abriu o coração. Assim como Ana um dia, Ana era estéril, Ana passou por muitas humilhações por causa da sua esterilidade. Ela tinha uma rival que ficava falando dela, ficava provocando, mas o que ela fez? Um dia ela foi para os pés do Senhor, para a casa do Senhor, e abriu o coração e chorou diante de Deus e contou para Deus o que ela estava passando. Ela não ficou ali chorando para os homens, ela não ficou ali lamuriando, murmurando, não, mas ela foi para o altar do Senhor e dobrou os seus joelhos e se derramou, chorou diante de Deus, e a sua oração foi ouvida, a sua oração foi atendida. Então, um dos passos para o milagre é reconhecer a sua necessidade diante de Deus. Então, quando você reconhece a sua necessidade, você já está dando um passo para o seu milagre acontecer. Terceiro passo, confie na pessoa certa. A viúva, ela foi a um homem de Deus, a Eliseu, e ela não buscou conselhos vazios. Ela não foi buscar conselho com qualquer pessoa. Queridos, eu falei com vocês aqui na segunda-feira. Nós precisamos escolher as pessoas a quem nós buscamos conselho, porque amigos podem definir o nosso destino. Então, qual destino nós queremos ter? Por isso, nós precisamos saber quem nós vamos buscar conselho, aquilo que nós devemos guardar no coração, aquilo que nós não devemos. Nós precisamos pedir orientação do Senhor. E quando nós estivermos com um problema, nós precisamos sermos orientados pelo Espírito Santo para que a voz que venha através de um conselho para as nossas vidas sejam vozes corretas, sejam vozes que escutam o Espírito Santo de Deus e que eles possam te aconselhar baseado nos princípios da palavra de Deus. E essa mulher foi buscar com o homem que tinha a solução para o problema dela. Olha o tanto que isso é sério. Ela foi buscar conselhos com o homem que tinha a solução para o problema dela. A palavra do Senhor em todo tempo fala que Eliseu que o orientou, e ela fez o que ele orientou. Então nós precisamos ouvir pessoas cheias do Espírito Santo e precisamos também ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, porque se alguém vier até nós procurar ou pedir um conselho, nós temos a palavra certa, porque quando nós tivermos a palavra correta nos nossos lábios, nós também vamos orientar pessoas, e através da nossa orientação o resultado da nossa orientação, dos nossos conselhos, vai ser a solução dos problemas de muitas pessoas. Então, quando buscar ajuda, certifique-se se você está indo na fonte correta. Deus e pessoas espiritualmente preparadas. Então, busque a fonte em primeiro lugar, que é Deus, e depois busque pessoas que estejam preparadas para te aconselhar. Outra coisa que me chama atenção nessa história dessa mulher, que o milagre dela começa com o que ela já tem. Quando o profeta perguntou para ela o que ela tinha, ela respondeu: eu tenho uma pequena botija de azeite. E às vezes nós queremos ter muito, ver muita coisa nas nossas vidas, achando que o milagre depende de muitas coisas. Mas, queridos,
essa pequena botija de azeite foi o suficiente para Deus agir. Então, no lugar de você focar no desespero, no lugar de você focar na falta de solução, comece a focar naquilo que você tem nas mãos. Porque quando Deus quer fazer, Ele não precisa de grandes coisas. Talvez você olhe e fale, ai, mas é tão pequeno o que eu tenho, é tão pouco. O meu salário que eu ganho é tão pouco. E essa viúva tinha apenas um pouquinho de azeite. Então, Deus usa o que nós temos nas mãos. Mesmo quando nós pensamos que nós não temos nada a oferecer, Deus pode usar o pouco que temos para operar grandes milagres. Deus não precisa de muitas coisas para operar grandes milagres, porque se Ele fizesse isso, talvez você nem acreditaria que seria Ele que estava fazendo. Mas quando Deus pega aquele pouco que nós temos e transforma em um grande milagre, nós começamos a entender que o Senhor é Deus de poder. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. E o que você tem hoje, por menor que pareça, pode ser o ponto de partida para o seu milagre. Um passo também muito interessante que eu tirei dessa história, dessa mulher, é que a fé ativa, ela, através da obediência, ela atrai milagres. Então a viúva, ela seguiu todas as instruções daquele homem de Deus. Obrigada disso. A viúva seguiu todas as instruções daquele homem de Deus, de Eliseu, mesmo sem saber o que aconteceria. Quando aquele homem deu a instrução para ela, não tinha nenhuma dica, ela não tinha nenhum sinal do que ia acontecer. Ela foi na obediência, na fé, ela foi acreditando na palavra daquele homem. E sua obediência e sua fé foram recompensadas por Deus naquele momento que ela acreditou e agiu. Então, queridos, acredite, obedeça, seja fiel ao Senhor, porque Deus honra aqueles que o obedecem. Outro passo dessa mulher que me chamou a atenção, que relacionamentos são chaves para a sua vitória. A palavra do Senhor diz através dessa história que a viúva precisou de vasos emprestados. Para quem que o profeta falou para ela pedir vasos emprestados? Para os seus vizinhos. Então isso prova que aquela mulher era uma mulher que se dava bem com os vizinhos, que era de fácil relacionamento, porque ela conseguiu muitas vasilhas. E se você for olhar, naquela época, as pessoas guardavam os mantimentos nos vasos. Então, aquelas vasilhas era como se fosse a nossa geladeira de hoje. E quando eu fico lendo essa história, eu fico imaginando quantas geladeiras aquela mulher pediu emprestado. Porque naquela época esses vasos tinham valor, porque era o lugar que eles guardavam os seus mantimentos. Mas a palavra do Senhor diz que ela pediu tantas vasilhas emprestadas que aquelas vasilhas, os azeites que encheram aquelas vasilhas, deu para ela vender, pagar a sua dívida e ainda viver o resto da sua vida. Então significa que não eram poucas as vasilhas, mas eram muitas. Então nós precisamos valorizar pessoas, precisamos ser pessoas agradáveis, pessoas de bom relacionamento, porque um dia, se você precisar, vai acontecer na sua vida igual aconteceu com essa mulher. Relacionamentos saudáveis podem ser a ponte para o seu milagre. Guarde essa frase aí. Relacionamentos saudáveis pode ser a ponte para o seu milagre. Outro passo dessa mulher, ponto, né, de partida dessa mulher é que ela acreditou e obedeceu o profeta, que ele mandou ela entrar para sua casa e fechar a porta. Então, o processo do milagre, o que eu tenho aprendido nessa lição? O processo do milagre começa em casa. O processo do milagre começa em casa.
Eliseu orientou a viúva a fechar a porta, entrar para sua casa e, junto com seus filhos, começar a fazer o que ele tinha pedido para ela fazer. E azeite naquela época, gente, tinha um valor muito grande. E eu fico pensando se aquela mulher não tivesse obedecido o profeta. Naquela época havia grande fome na terra, dificuldade. E aí, aquela mulher estava endividada. Os seus credores já sabiam daquilo. Na terra dela, ali na casa dela, ela estava passando por grandes dificuldades. Grande dificuldade financeira. Aí os vizinhos, as pessoas ficam sabendo que ela tem ali azeite que não acabava mais, que ela tinha ali um grande valor em dinheiro. E se ela conta para as pessoas, ela estava colocando a vida dela em risco, a vida dos filhos em risco. Mas ali o profeta deu uma orientação: vai para sua casa, fecha a porta da sua casa e começa a fazer o que eu te falei. Começa a derramar o azeite nas vasilhas. E Deus nos mostra, Deus nos ensina através dessa palavra que o nosso milagre, ele começa no lugar mais íntimo da nossa vida, que é a nossa casa, a nossa família. Então, o lugar do secreto com Deus é na nossa casa também. Nós começamos lá. Então, o lugar do secreto com Deus é entrar na sua casa, é fechar a porta. E isso simboliza o quê? A importância da intimidade com Deus, onde os milagres acontecem. Então, os milagres começam a acontecer dentro da nossa casa. E Jesus reforça essa ideia de nós irmos para a casa do Senhor, de nós irmos para o secreto com o Senhor, termos momento de intimidade com Ele, quando Ele fala em Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, fecha a porta, ora teu Pai que te vê em secreto. E o Pai que o vê em secreto, o que Ele vai fazer? Te recompensará. Então vale a pena entrar para dentro da nossa casa, vale a pena ter intimidade com Deus, vale a pena ouvir a Deus. E nós temos aprendido que essas instruções revelam que as maiores bênçãos e provisão do Senhor nasce de uma relação íntima com Deus. Quando nós temos uma relação íntima com Deus, é lá que nós geramos as grandes bênçãos do Senhor. O que tem roubado o seu tempo com Deus? O que tem te impedido de você ir para o secreto e ter momento de intimidade com Deus? O que tem te impedido de gerar as suas bênçãos? O que tem te roubado as suas bênçãos? Porque quando algo consegue roubar o nosso tempo com Deus, quando alguma coisa nos tira dos propósitos de Deus, você pode ter certeza que nesse momento você está perdendo grandes bênçãos de Deus. E algo que me chama atenção é que essa mulher, ela envolveu os filhos dela no processo do milagre. Ela conseguiu levar os filhos dela para dentro do secreto também. E naquele momento ela estava destacando a importância da família estar reunida num só propósito, da família estar unida na fé para ver o milagre acontecendo. E os filhos dela também esteve nesse processo do milagre. E com certeza aqueles filhos saíram daquele lugar com sua fé alimentada, alicerçada, porque a partir daquele momento eles puderam experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Eles puderam ver e palpar o milagre do Senhor. Então Deus valida a sua casa, Deus valida o seu lar como lugar de milagres. É no ambiente familiar que o Senhor derrama as suas bênçãos. Por isso, leve a sua família para o secreto junto com você. Leve a sua família para os propósitos junto com você. Faça os teus filhos ver e experimentar e palpar o grande milagre de Deus. Uma outra lição que eu tiro desta palavra: dependa completamente
completamente de Deus. O azeite só parou de fluir quando os vasos acabaram. Então, enquanto tinha vasilha, a provisão estava ali acontecendo, estava sendo ali nítida, viva, enquanto tinha vasilha. E isso quer dizer e nos ensina o quê? Que Deus derrama na medida da nossa preparação. Que o milagre está no processo, não acontece instantaneamente, mas conforme ela ia enchendo as vasilhas, ali naquele momento vinha uma bênção de cada vez, milagres acima de milagres. Por quê? Porque a dependência de Deus, ela é um caminho contínuo. Todos os dias eu devo me apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, enche a minha vida com teu óleo até derramar. Enche, Senhor, a minha vida todos os dias. O Senhor, Ele nos dá o suficiente para o momento, mas também o Senhor nos dá o suficiente para viver o hoje e o futuro também. Assim como fez com esta mulher. Ele não deu algo para ela viver só aquele momento, mas ela recebeu algo que serviu para o presente e serviu também para o seu futuro. Quanto mais espaço nós damos a Deus em nossa vida, mais Ele derrama de suas bênçãos sobre nós. Então, nós precisamos não deixar a nossa fé ser limitada, mas desenvolver ela acreditando naquilo que Ele pode fazer. E muitas vezes o tamanho das bênçãos, ela está ligada ao tamanho das nossas expectativas. Qual expectativa você tem hoje para o ano de 2025? O que você tem reservado para o Senhor? O que você tem preparado para Ele? Então nós precisamos ter uma expectativa grande em Deus, acreditar, porque muitas vezes as nossas bênçãos estão ligadas ao tamanho da nossa expectativa. É aquilo que nós cremos, que nós buscamos, é a quantidade que nós queremos, que nós buscamos. Então busque o Senhor de todo o seu coração todos os dias da sua vida. A dependência de Deus não apenas resolve problemas imediatos, mas também ela gera fé e esperança, não só para nós, mas para as próximas gerações. E a provisão de Deus, ela supre o presente e o futuro. E um dos conselhos que o profeta deu àquela mulher foi para ela: vai, vende, negocia, destrava. Olha esse conselho. Vai, mulher, faça o que eu te falei. Trabalha ali em prol disso. Ela trabalhou, colocou a botija ali para ser derramado o azeite em outros vasos. Foi atrás dos vizinhos, buscou vasilha. Mas depois, quando estava cheio, ela foi de novo pedir uma orientação para o profeta. E agora, o que eu faço? Eu acho isso tão interessante, porque muitas vezes nós procuramos a bênção de Deus, procuramos os milagres, oramos, pedimos uma orientação para os profetas, pedimos conselho, mas quando a bênção chega, nós achamos que nós damos conta de administrar a nossa vida sozinho. E aí, quando a bênção chega, nós não vamos pedir conselho para ninguém mais, porque a gente acha que já está tudo resolvido, que eu já estou bem, não preciso de mais ninguém. Mas essa mulher não, ela voltou novamente para aquele homem e perguntou: e agora, o que eu faço? E aquele homem olhou para ela e falou: vai, negocia, destrava, vende, faça dinheiro agora com isso e pague a sua dívida. Então, o que aconteceu na vida dessa mulher? Um grande milagre. Talvez você hoje está endividado. Acorda aquilo que está tirando o teu sono, com uma grande dívida, credores na sua porta, passando por algumas humilhações. Mas o que aconteceu com a mulher? Ela dormiu endividada e acordou com algo tão precioso, tão poderoso, que ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto enquanto vida ela teve. E essa história foi tão real que deixou um legado para nós nos apegarmos hoje, porque esse azeite, ele foi suficiente para pagar a dívida daquela mulher e ainda
garantir o sustento da sua família. E o que nós temos percebido? Quando Deus nos abençoa, quando a bênção vem de Deus, não só nós somos abençoados, mas também a nossa geração, mas também a nossa família. E Deus pode fazer isso hoje com você. Deus pode derramar essa unção na sua vida hoje, a unção para liquidar as suas dívidas. Deus pode dar a resposta que você estava procurando e pode ser hoje. Então, valorize aquilo que você tem nas mãos. Valorize o que Deus te deu. Não desfaça do que você tem, ainda que você olha e pensa assim, isso aqui é insuficiente para eu solucionar o meu problema. Mas quando nós corremos para o Senhor, quando nós ouvimos a voz de Deus, basta uma palavra dele e os montes se removerão. Basta um agir de Deus, que a resposta para o seu problema virá. Guarde o seu coração. Guarde a sua casa, guarde a sua família, porque o dono da casa, como nós ouvimos ontem, o construtor da casa te conhece. E ele sabe a resposta para o seu problema. Ele tem a solução para o seu problema. Então, essa é a minha palavra de hoje. Nós vamos estar orando agora também, abençoando o nosso mês. E acreditando, né, que a provisão de Deus interrompeu o ciclo da escravidão naquela casa. Um dia estava ali o decreto de escravidão, o decreto talvez até de morte, porque se acabou tudo, se aquela mulher não tinha mais como se alimentar, o que estava decretado ali naquela casa? Mas em um segundo a resposta veio. E a solução veio. Então, Deus pode multiplicar o azeite da sua botija hoje também. Olha só, isso aqui é profético, né? É olhar para isso aqui e falar, Deus pode multiplicar o azeite da minha botija. Mas tome uma atitude, confie na provisão do Senhor, porque Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender você com os cuidados dele. Amém, queridos? Então, vamos orar, né? Abençoar. Nós estamos aqui num momento mesmo de oração, de clamor, orando junto com você. Tem uma passagem na Bíblia, né, que fala de um homem que não conseguia andar, um paralítico, e os seus amigos o levaram até Jesus. Eles passaram por cima do telhado para levar aquela vida até Jesus. E é isso que está acontecendo conosco hoje. Talvez você está com um problema e não está dando conta de lutar sozinho, de guerrear sozinho. E nós estamos aqui com você para lutar com você, para guerrear com você, para te ajudar em oração, em jejum, para te ajudar através da palavra do Senhor. E talvez você fale, mas eu estou sem força, eu preciso ser carregado. E nós, se for preciso, nós vamos te carregar na maca e vamos te levar até Jesus, como nós temos feito, né? Sacrificado o nosso sono, o nosso tempo para te ver bem, para passar um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado para você. E é isso que nós vamos fazer juntos agora, orar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar aqui a Soninha e ela vai fazer essa oração final, abençoando o mês de maio, hoje aqui representado. Venha, Morena, venha. Pai, neste momento, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por essa palavra vinda dos céus. Queremos declarar, ó Pai, que a mesma maneira, na mesma proporção que o Senhor abençoou a vida desta mulher, a vida desta família, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e a vida de todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, assistindo,
participando desta live hoje. Sim, que onde sim. as nossas vozes entrarem, Pai, a provisão do Senhor venha estar presente, Pai. Sim, que o Senhor venha suprir, Espírito Santo de Deus, todas as necessidades. Que nada venha faltar, Espírito Santo de Deus, nessas vidas, nessas famílias. Que o Senhor possa entrar não só nos lares, mas que o Senhor possa entrar também, ó Pai, no local de trabalho. Que o Senhor possa ser a provisão, ó Pai, em todas as áreas, ó Pai amado, dessas pessoas, que onde elas apresentarem a Ti, aquilo que elas clamarem a Ti, que elas possam contemplar, ó Pai amado, as Tuas mãos, fazendo com que o impossível, Pai, aconteça, Senhor, na vida deles. Gera neles, Espírito Santo de Deus, um coração sedento, ó Pai, por Ti, sedento pela Tua presença, Pai, para que possa ser derramado os Teus favores, Pai, sobre cada um. Que a luz do Senhor, que a paz do Senhor possa reinar, Espírito Santo de Deus, em cada coração. Que a providência, Pai amado, necessária venha iniciar no coração, na alma, Pai, de cada um. Que eles possam sentir, Espírito Santo de Deus, o fogo do Teu Espírito, incendiá-los, Espírito Santo. Que eles possam se sentir, Espírito Santo, sedentos pela Tua presença, pela Tua vontade e viver o realizar do Senhor na vida delas, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Obrigada, Soninha, Tia Keila, Graciele, José Henrique, estão todos aqui comigo. Deus abençoe vocês, o Pascoal também. Muito obrigada, beijo no coração de todos vocês e até amanhã às 23 horas. Lembre-se, amanhã nós estamos já na metade do caminho. Fiquem com Deus.